Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi nessa quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. O mês está quase se findando. Hoje é o penúltimo dia aí útil da semana. Estamos chegando ao final de mais uma semana com a graça, com a bondade e com a fidelidade do Senhor. Se isso tem feito algo na sua vida, levante as mãos para os céus. Se algo tem feito na sua vida e hoje você está aqui, agradeça a Deus. Por quê? Porque nós temos um novo dia para viver e o Café com Psi está começando. Chama mais gente para estar conosco aqui, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com as pessoas que você ama, que você quer bem. Curta o vídeo, dá o seu joinha, dá o seu like e também se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações para que você seja notificada sempre que houver um vídeo novo, ok? Vamos juntos para essa série que está quentíssima durante toda a semana, Quando a Mudança Pesa. Essa é a série semanal que nós trabalhamos aqui no Café com Psi tradicional. O cafezinho tradicional da semana, de segunda a sexta-feira, sempre às 6h15 da manhã. A série que nós estamos trabalhando nessa semana é Quando a Mudança Pesa. Quando nós estamos trabalhando e algo vem para tirar a nossa paz, a autocobrança, culpa e também a busca pelo equilíbrio. Gente, essa série tem ensinado a como você vai trabalhar a autocobrança de forma a não ser punitivo, a trabalhar o sentimento de culpa e a buscar o equilíbrio. Se você ainda não viu os episódios anteriores, veja, porque nós já tratamos muito desse assunto aqui durante essa semana, ok? Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. O conteúdo está riquíssimo, papel e caneta na mão, vamos juntos, anote cada frase, cada texto, cada indagação. Tem um exercício prático para você, uma autorreflexão que nós vamos fazer aqui hoje e o fechamento sempre com uma palavra milenar, porque aqui no Café com Psi nós alinhamos princípios milenares à palavra, a psique humana, princípios milenares através da palavra alinhados à psique humana. Vamos juntos, hoje, quinta-feira, para nós aprendermos a Aprenda a Cair Sem Desistir. O tema de hoje é, dentro da série, Aprenda a Cair Sem Desistir. Que tema estranho, Bruno! Eu tenho que aprender a cair? Sim. Temos que aprender a cair. Vou citar um exemplo bem prático para você. E quando eu era muito jovenzinho, eu aprendi algo que uma pessoa mais velha me ensinou e eu parei de me machucar. Vamos lá. Quando eu era jovem, bem jovenzinho, ainda sou jovem, tá, gente? Mas quando eu era um adolescente, um pré-adolescente, eu gostava muito de jogar bola. Gostava muito de jogar bola com os amigos, jogava bola no prédio onde eu morava, arrancava a tampa do dedão do pé. Quem nunca aqui, né, os meninos aí de plantão, nunca arrancou um dedão do pé, não sabe que tá perdendo a infância. Os meninos de hoje, eles não jogam muita bola na rua, é muito difícil a gente ver isso hoje em dia. Mas no meu contexto, na infância, sim, ali na década de 90, finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, algo que nós fazíamos muito era jogar bola. E nós jogávamos bola. E aí eu jogava bola com os meninos do prédio, e aí daí a pouco na escola desenvolver um time para disputar uma Copa regional, e aí eu fui para essa Copa regional e eu era o goleiro do time. Eu gostava de jogar no gol e eu aprendi a jogar sozinho. Comecei a pegar ali as bolas e tal, e pulava e sempre me machucava. E aí o treinador virou para mim e falou assim: olha, o preparador físico de goleiro vai criar uma estratégia para você aprender a cair. E eu falei com ele: aprender a cair? Porque a forma como você está caindo, você está se machucando e isso pode te prejudicar. E aí ele foi me ensinar a como cair sem se machucar. E eu aprendi, gente, tem como cair sem se machucar. É só você olhar para os goleiros. Olha para os goleiros dos clubes aí, né? O nosso time do coração aí, o Cruzeiro. Olha para a seleção brasileira, para o time do Atlético aqui em Minas Gerais, em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e aí vai, no Rio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e por aí vai, gente. Olha só, os goleiros aprendem a cair.
Por quê? Porque se eles caírem de forma errada, eles caem sobre áreas que podem prejudicar ali a respiração, pode quebrar uma costela, pode quebrar um braço. E eles precisam aprender a cair. Nós, como seres humanos, precisamos aprender que a queda, ela não pode ser destrutiva, tanto na mente quanto na vida física e também na vida espiritual. A queda, ela é do homem. Nós podemos errar, nós podemos perecer ali numa situação. Nós não podemos perder o foco e não desistir. É isso que a temática da aula de hoje vai nos encorajar. Vai nos encorajar. E quando eu jogava bola, que eu era goleiro, e aí eu caía, eu tinha que automaticamente levantar rapidamente, porque às vezes eu rebatia uma bola e a agilidade no levantar fazia com que eu conseguisse defender novamente. Muitos aprendem a cair, mas não aprendem a levantar. É necessário as duas linhas. Você aprende a cair para sofrer o mínimo possível e rapidamente precisa se levantar da queda, porque se ficar prostrado, a pessoa se rende. O objetivo da aula de hoje é normalizarmos as recaídas emocionais e criar um plano de retomada. Gente, é necessário a normalização das recaídas emocionais. Eu não estou dizendo que nós devemos aceitar a recaída, não. Nós devemos entender que é algo comum. O ser humano, ele pode cair. O ser humano, ele pode errar. E nós precisamos entender que isso é comum do ser humano. O problema é que a pessoa, ela se pune, ela se culpa demasiadamente quando ela cai. E a normalização, ela faz com que eu entenda e enxergue do outro lado que outras pessoas também podem ter caído, podem ter sofrido da mesma pena, da mesma situação. E é algo que eu e você podemos aprender com isso. Por quê? A normalização da recaída faz com que eu, quando tiver uma situação de fragilidade, eu não fique preso àquela situação. E eu entenda que eu preciso de um plano para retomada, eu preciso me levantar, eu preciso prosseguir, eu não posso ficar paralisado, paralisada numa situação que está me prendendo a algo que é comum do ser humano de poder acontecer. Gente, tá certo, existem erros, existem falhas, vão ter consequências. Não estou aqui sendo leviano na palavra, dizendo que vamos normalizar tudo e vamos viver a vida de erro em erro. Não, não é isso. É você enxergar o erro e resolver através do plano de retomada. Por quê, gente? Porque recaída não é fracasso. Anota aí. Recaída não é um fracasso, e sim parte do processo. É parte do processo a recaída. Por quê? Porque podem ter oscilações. O ser humano, ele é instável. Quem prega que é 100%, que consegue ser, nossa, eu sou muito correto, eu não faço nada de errado, já errou. Porque não tem como. O ser humano, ele é limitado. Ele não é perfeito. Perfeito é somente o Senhor e a graça dele em nossas vidas para nos ajudar dia a dia a rompermos. Então, gente, a normalização, ela vai nos ajudar a entender que a recaída não é um fracasso. Anote isso aí. Recaída não é um fracasso, e sim parte do processo. Gente, um exercício para a aula de hoje, um exercício prático, através de duas perguntas para trazer entendimento e trazer luz ao conteúdo que nós estamos ministrando aqui, ok? Anota duas perguntinhas para nós fazermos uma reflexão. Quando eu cair, quem eu procuro? Gente, nós precisamos de uma rede de apoio. Quando eu cair, quem eu procuro? Essa é a questão, essa é a reflexão, esse é o questionamento que tem que vir à sua mente. Quem é a sua rede de apoio? É seu pai, é sua mãe, é seu amigo, é sua amiga? Você tem alguém que você tem ali uma certa confiança e você consegue procurar para que essa pessoa te estenda a mão e você consiga sair desse buraco, sair dessa situação? Ou você está sozinho nessa terra? Gente, nós não podemos ficar sozinhos. Precisamos uns dos outros para que haja a multiforme graça. Gente, aconteça algo na nossa vida, nós precisamos de alguém para nos ajudar.
Então você precisa pensar sobre isso. E também, a segunda pergunta é: o que eu faço nas primeiras 24 horas? O que eu faço nas primeiras 24 horas? O cérebro precisa entender que aquele lugar da recaída, ele não é o local aonde você vai ficar, aonde você vai depositar, aonde você vai se alojar. Não, o cérebro precisa entender nas primeiras 24 horas qual será o planejamento da retomada. O que você vai fazer? Nas primeiras 24 horas é quando você vai ter ali a reação. Caí, preciso me levantar. O cérebro ele precisa entender isso, porque senão a pessoa fica estagnada, paralisada, cauterizada na recaída, na caída. Caiu, não dá. Gente, precisamos abrir os nossos olhos. Para fecharmos o conteúdo de hoje, princípio milenar para o meu e para o seu coração. O texto milenar, o texto da palavra de Deus, para trazer entendimento e o fechamento. Porque, gente, nós podemos cair, mas também podemos, na nossa senso de justiça, ficarmos alegres com a caída do nosso inimigo. São duas caídas que nós não podemos nos prender a elas. A nossa caída e a caída do nosso inimigo. Ok? Vamos lá. O texto se autoexplica. E aí você vai trazer o entendimento para o seu coração, que está em Provérbios, capítulo 24, versículos 16 ao 18. Diz assim: pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar. Olha, justo, justa, se você cair 7 vezes, você vai tornar a se levantar. Mas os ímpios tropeçarão na maldade, no mal. Não se alegre quando o seu inimigo cair. Não se alegre quando o seu inimigo cair. Nem exulta o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. A justiça de Deus em executar algo sobre o seu inimigo vai ser transferida para você. E aí? O que você vai fazer com isso? Então, não vamos cometer erros. Vamos cumprir princípios. Vamos cumprir os valores bíblicos para que nós tenhamos uma vida de êxito nessa terra. Ok? Gente, chegamos ao final de mais um conteúdo nessa quinta-feira. Amanhã eu te espero, às 6h15 da manhã, com mais um episódio inédito do Café com Psi Tradicional, de segunda a sexta-feira, às 6h15 da manhã. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família.